Olá, gente. Tudo bem com vocês? Comigo tudo ótimo. Bom, se a igreja é verdadeira ou se ela não é, se José Smith viu Deus e Jesus Cristo naquela manhã de primavera, naquele bosque encantado perto da casa dele, ou se ele não viu nada daquilo, se inventou tudo. Se o livro de Mormon ele foi traduzido pelo dom e poder de Deus, e se ele conta a história de um povo que realmente viveu aqui nas Américas e que o que sobrou dele são os índios de hoje, ou se tudo isso é uma mentira, foi escrito por José Smith, baseado em outros livros escritos por outros escritores da época, se a pérola de grande, a pérola de grande valor, se ela só é um registro de escrituras funerárias, ou se ela contém realmente aqueles escritos importantes, né, sobre Abraão, sobre a criação, sobre tudo, ou se não é nada disso, se foi inventado por Joseph Smith. Se, se Nelson é um profeta chamado por Deus hoje em dia, ou se ele não passa de um charlatão. Bom, tudo isso a gente pode analisar. Agora, uma coisa que não precisa de análise e que está longe, fora de discussão, é que Nelson, o profeta, presidente da Igreja Mórmon, hoje vivo na Terra, não viu a catástrofe mundial que foi a pandemia, que foi arrasador no mundo inteiro. Nelson não só não sabia que ia acontecer essa pandemia, que iam morrer milhões de pessoas em todo o mundo, que membros da igreja iam morrer, que casais missionários, já esses casais de idade que saem para a missão, também morreram de Covid. Se tudo isso, isso não tem discussão. Nelson não só não viu essas coisas, como pegou ele de surpresa também. Como se diz aí no Brasil, pegou ele com as calças na mão. Nelson dormiu na palha, ele não viu nada disso. Quando eu escrevo nas páginas por aí, ou publico alguma coisa que eu escrevo, o profeta que não profetiza, o revelador que não revela e o vidente que não vê nada, os membros surtam, os membros entram em pânico e ódio contra mim. Mas realmente, o seu profeta, Nelson, ele não profetiza, ele não vê nada e ele não revela nada. Ele não só deveria, como profeta, chamado por Deus, se esse fosse o caso, ele não só deveria ter recebido essa revelação de Deus, porque está lá em Amós, na Bíblia, no Antigo Testamento, que Deus não ia fazer nada aqui nessa terra sem antes avisar ao seu representante aqui na terra, que é o profeta. Então, ele não só não sabia, como ele também foi pego de surpresa. Se ele realmente era um profeta e ele sabia dessas coisas, por que ele não avisou ninguém? Daí vocês vão vir com aquela história de que ele disse antes da conferência de 2019, em outubro de 2019, que o ano seguinte ia ser muito forte, que era para os membros tomarem a vitamina deles. Ele estava falando dos festejos, da festança, onde a igreja gastou milhões e não se sabe o que fez com tudo isso, porque gastou, mas não fez a festa, a comemoração dos 200 anos da suposta restauração do evangelho. Então, se ele fosse o profeta de Deus, ele teria calculado toda essa festança, gastado tanto dinheiro programando essa festança para comemorar os 200 anos da restauração? Vocês acham?
E se ele realmente fosse profeta e tivesse visto essa pandemia, vamos supor que para não causar pânico, como muitos líderes, muitas autoridades explicaram que era para não causar pânico, que Nelson ficou quietinho, não falou nada, ele ia deixar o mundo inteiro colapsar, o mundo mórmon, digo, os membros da igreja, os missionários, as famílias que trabalham na pregação do evangelho em outros países, ele ia deixar essas pessoas assim, ia soltar a mão dessas pessoas e deixar elas sozinhas em outro país, em outro continente, se expondo a esse vírus, a essa pandemia, com o risco de serem infectadas e morrerem lá mesmo na missão. Se ele fosse um profeta de Deus, Deus não ia avisar ele para que pelo menos ele dissesse a todas as missões no mundo inteiro: gente, missionários de todo o mundo, convoco vocês a voltarem cada um para suas casas, e quando as coisas se normalizarem, dessa grande tempestade que vai assolar a terra, cada um vai poder voltar para suas missões e completar seu tempo de missão. Ele disse alguma coisa assim? Ele avisou os missionários que vão às suas casas? Que vá? Não sei como fala. Que vão às suas casas, cada um às suas casas? Ele disse: preparem máscaras, preparem álcool em gel, missionários, famílias que estão pregando o evangelho em outros países, preparem tudo, guardem alimentos, cuidem da sua saúde, para que o vírus não pegue vocês despreparados, com as defesas do corpo baixas. Ele não diria isso? Então, a gente pode discutir tudo, vocês podem me dizer que a igreja é verdadeira, que o profeta Nelson é profeta de Deus, que a igreja restaurada é a única igreja verdadeira na Terra, mas vocês não podem me dizer que Nelson recebeu revelação enquanto esta pandemia. Vocês não vão poder me dizer nada disso, tá? Então, que Deus tinha um propósito, que Nelson não tinha que falar nada. Então, para que profeta? E para não causar pânico, peraí, não está dizendo lá no Antigo Testamento que Deus não vai fazer nada sem antes avisar? E para que vai avisar se Nelson não ia avisar ninguém? Então, gente, esse é o meu pensamento nessa tarde. Se você defende tanto a sua igreja, se ela é verdadeira, por que você não sabia que ia acontecer uma pandemia? Eu estava pensando aqui, Moisés, quando ele estava para libertar o povo do Egito, né? Aquele povo que estava sendo escravizado, maltratado. Deus teve que mandar algumas pragas para ver se amolecia o coração do faraó, né? Para ver se ele liberava o povo. E essas pragas todas, elas foram profetizadas por Moisés. Ele disse: se você não fizer as coisas como está mandando Deus, vai vir tudo isso, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro. E ele foi lá e falou. Ninguém acreditou nele? Tá bom. Ninguém acreditou nele, mas ele falou. Por que o Nelson não falou nada? Gente, tá muito na cara, né? Não é nem por isso que eu digo que a igreja não é verdadeira, tá? Já tem outras questões que eu falei para vocês que são importantíssimas. Para mim, uma das coisas mais importantes que prova que a igreja não é verdadeira é Joseph Smith só ter dito que viu Deus e Jesus Cristo depois de 1832, quando a igreja estava passando por uma crise de fé. Os membros estavam todos querendo ir embora, porque eles perderam muito dinheiro naquele banco de Kirtland, e porque muitos estavam descobrindo as falcatruas de José Smith, estavam descobrindo a poligamia dele, não estavam de acordo. Ele mesmo estava excomungando muitos membros que não estavam de acordo com a poligamia. A igreja estava caindo e ele, peraí, vocês não podem ir embora, essa é a igreja verdadeira. Sabe o que aconteceu comigo lá em 1820? Eu vi Deus e Jesus Cristo. E começou blá, blá, blá. É nessa época que ele contou que viu Deus e Jesus Cristo.
Ele não contou lá em 1820. Vocês, membros, busquem informação. Vocês não vão encontrar em livro nenhum o relato da primeira visão com data de 1820, tá? E tem registros, a igreja tem registros, e a igreja tem isso na página oficial dela. Está escrito, originalmente a igreja tem registros originais e ainda publicou na página dela que Joseph Smith contou que viu Deus e Jesus Cristo e contou até 8 vezes, cada uma vez diferente da outra, como tinha sido essa primeira visão, 12 anos após que ele teve essa visão. Agora, um profeta que vê Deus e Jesus Cristo numa coluna de luz, num bosque sagrado, ali ajoelhado, orando, né? E que teve o diabo ali tentando ele, e depois que ele conseguiu suportar a influência do diabo, ele viu Deus e Jesus Cristo. E ele não contou isso para ninguém. Ele contou isso 12 anos depois e de muitas maneiras diferentes. Primeiro ele tinha visto só uma luz, depois ele viu Jesus Cristo. Ah, não, era só Deus. Ah, não, era o Espírito Santo. Ah, não, era... Até ele, na primeira versão do livro de Mórmon, ele troca os nomes, troca o nome de Nefe, troca o nome de todo mundo aí. Até fala que Jesus Cristo nasceu num lugar, nem me lembro agora onde que ele tinha dito, mas ele não disse que nasceu no lugar onde nasceu. Depois foram corrigindo todas essas coisas, o livro de Mórmon passou por muita correção, foi corrigido muitas vezes, coisas que não batiam de verdade, que as pessoas começaram a notar. E o que é que a igreja faz quando faz uma mudança das escrituras? Membros de todo mundo, a partir de hoje é essa versão do livro de Mórmon ou de Doutrina e Convênios que vocês devem usar. Aquela outra, deixem de usar. Se possível, joguem no fogo. Olha, que bom os que guardaram Doutrina e Convênios e livro de Mórmon, daquelas versões primeiras de quando vocês se batizaram. Da época que eu me batizei, em 1991 até hoje, o livro de Mórmon já foi corrigido centos de vezes, né? Centenas de vezes. E, bom, era esse o pensamento que eu queria deixar com vocês essa tarde, tá? Pensem bem, o profeta que não vê, não profetiza e não revela nada. Pensem. Manda um beijinho para todo mundo.